Muito bem, estamos aqui hoje num momento muito especial com o nosso convidado, nosso amigo. Na verdade, a gente fala convidado, mas na realidade ele faz parte de todo o processo, né? Pastor Abel, é um prazer, Pastor Abel, te receber aqui hoje, só para os nossos ouvintes sintonizarem aí no que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse programa maravilhoso, Café com Crente. Nós vamos falar hoje do Projeto Getro, que é o projeto dos empresários do Ministério Vila Nova. A gente costuma chamar, e eu gosto de falar isso, Pastor Abel, que é o projeto de homens e mulheres de negócios. Até porque a gente, com essa ideia, nós queremos assim abarcar o máximo de pessoas possíveis, porque tem muitas pessoas que são empreendedores, trabalham com algum tipo de negócio, até aqueles mesmos que têm algum tipo de venda de porta em porta, gente que trabalha com aquelas revistas de produtos de beleza, pessoas que vendem produtos na rua, e muitas vezes eles não se sentem empresários. E no meu entendimento são empreendedores, então a gente chama homens e mulheres de negócio justamente para abraçar todos, né? Profissionais liberais, médicos, advogados, psicólogos, todo esse pessoal. Então o Ministério Vila Nova tem esse trabalho com essas pessoas e nós temos a alegria de dizer que nós temos já quase 11 anos com esse projeto em funcionamento, temos testemunhos maravilhosos. E por que não dizer o que é o projeto Getro nesse sentido, até pelo sentido da palavra, né? Getro, como nós sabemos, foi o sogro de Moisés, e quando Moisés estava ali atarefado com as ocupações, os problemas com o povo no deserto, Jetro, que era o seu sogro, chega para ele e diz: olha, você vai ficar cansado mais rápido do que você imagina. Então, distribua as tarefas. Então, a gente entendeu que ali nós temos os primeiros passos, primeiro princípio de delegação, né, de atividade, os princípios da administração, o que fazer, princípios de liderança, porque a gente fala, ó, escolhe homens capazes, homens que têm condições de governar ali 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, e aí ele foi distribuindo as tarefas. Então, por isso que o projeto tem esse nome, Projeto Getro, justamente fazendo alusão a isso. E é nesse sentido mesmo que nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje, né? Nesse podcast Café com Crente, para falarmos sobre o projeto e também sobre as ideias que nós temos. Para aqueles que não conhecem, o pastor Abel, ele já é um palestrante renomado em todo o Brasil, é membro do Ministério Vila Nova, tem participado conosco nos nossos encontros do Getro, que acontece toda primeira segunda-feira do mês. Esse mês de novembro teremos o nosso projeto e o pastor Abel vem compor essa equipe com maravilhosas ideias, com as suas palestras que são extremamente importantes, inclusive agrega muito a todas as pessoas que estão participando conosco. Então eu quero cumprimentar o pastor Abel, dizer da nossa alegria de tê-lo conosco e você pode fazer as suas considerações, pastor Abel. Muito bem. Para mim, uma alegria muito grande, uma honra estar aqui no Café com Crente. E, claro, para falarmos do projeto Getro, que é uma ideia assim que eu comprei de cara. Assim, é um projeto que nasceu no coração de Deus, nós sabemos disso, né? E o Ministério Vila Nova, assim, com essa visão macro de não só trabalhar, claro, com a parte muito importante, que é a parte espiritual. Na verdade, eu creio que tudo é espiritual, tudo. O Getro é espiritual, nós somos espirituais, mas assim, literalmente, como o pastor Fabiano disse, alcançarmos essa gama toda de empreendedores que às vezes também não se sentem parte do projeto, né? De ser empreendedores. E claro que nós sabemos que empreender está no coração de Deus. E Deus é o maior exemplo, a Bíblia é um manual de sobrevivência, de liderança, de todas e quaisquer projeto que queiramos atuar, né? Então, está tudo na Bíblia. E, como o senhor bem mencionou, Jetro foi o sogro de Moisés que nos deu essa lição que até hoje nós estamos praticando, aprendendo, né? E não só, como o senhor mencionou, separar pessoas, mas separarmos pessoas com capacidade. E o Getro está aí para isso, né? Para treinar, capacitar. E eu falo o seguinte nos eventos do Getro, que os participantes eles precisam literalmente sugar mais do que é entregue em cada reunião,
profissionais que abrem do seu tempo, abrem mão do seu tempo, né, para estarem conosco, para transbordar na vida destes profissionais. Então, para a gente é uma alegria muito grande. Primeiro, assim, porque eu me sinto parte de algo que vai ficar para a vida eterna, porque é um projeto da igreja, né? Então, isso não tem dinheiro, nem nada que pague. E a segunda coisa, que ao mesmo tempo que você transborda, que você ensina, você aprende também. Então é um prazer muito grande. É isso aí. Eu sempre gosto de falar, Sr. Abel, que o bom do podcast é que a gente tem uma liberdade assim nesse sentido, né? Eu sempre gosto de dizer que a igreja ela tem uma função muito importante. Muitas vezes a gente vê a igreja apenas como um lugar de culto, de adoração. Evidentemente que é. Mas especialmente as igrejas, e nesse sentido, eu sou testemunha disso, porque eu cresci dentro de igreja, você também, né? Filho de pastor, somos filhos de pastores, vivenciando a igreja o tempo todo. E a igreja tem uma função muito importante, principalmente na vida social das pessoas. E, por exemplo, falar em público. Tem um lugar que mais ensina bem falar com a igreja? Duvido que tenha. Até porque na minha vida profissional fiz cursos nessas áreas, mas não tem nada melhor que a igreja. Porque a igreja, apesar de que muitas vezes você não tem uma técnica, né, ensinada na igreja, não tinha, hoje já temos uma técnica. Por outro lado, ela te ensina na prática. E empreender também a igreja tem despertado para isso já há algum tempo. Nós, por exemplo, como eu mencionei aqui no início do nosso bate-papo, que já temos 11 anos com esse projeto, e o projeto trabalha em várias frentes. Uma é ensinar mesmo a empreender. Já fizemos eventos no Getro só com empreendedores. Nós convidamos pessoas que têm vontade de abrir um negócio, têm uma ideia na cabeça, têm um pensamento e não conseguem colocar em prática. Então já fizemos isso. Então a igreja tem esse papel importante e também de alavancar os negócios, e esse é o nosso papel no Getro, de alavancar os negócios daquele que já tem algum tipo de trabalho. Então eu vejo a igreja nesse sentido, sei que você também vê. E assim, como que você vê isso na prática, no dia a dia, em relação ao empreendedorismo dentro da igreja, no sentido de incentivar? Olha, pastor Fabiano, eu vejo o seguinte, que olhando o macro todo, digamos que aí fora, digamos assim, existem muitos problemas dentro das organizações e eu vejo que o Getro ele está trazendo ideias, mas também soluções. E hoje, um tema assim, que está em alta no mercado hoje, por exemplo, dentro de uma organização, é a comunicação assertiva. Como que você vê empresas perderem dinheiro por causa da comunicação? E é um dos temas, assim, são vários, mas esse é um dos temas que mais predominam no mercado. Eu vejo que o Getro, ele surge aí com uma proposta espiritual, mas com a proposta de que, na verdade, o empreendedor, não importa o tamanho, como o senhor mencionou aqui, ele pode sim fazer diferença. E essa diferença está justamente no conhecimento e na direção, que a gente chama de propósito, né? Que aquela pessoa está seguindo. E nós vemos, às vezes, aí fora, empresas, projetos bacanas, mas que eles não têm uma direção, porque faltou a comunicação assertiva e faltou, na verdade, planejar aquele projeto. O próprio Jesus disse que quando alguém passa em frente a uma construção inacabada, o que aquela pessoa vai dizer? Não calculou o preço. Então, trazendo para o nosso dia a dia é isso. Então, o Getro, nós temos aqui gestor de tráfego, nós temos pessoas que atuam na área de inteligência emocional, comportamental, e assim, tudo para o princípio. Uma coisa que eu sempre falo é que, por mais que tenhamos cursos, por mais que façamos, que possamos expandir o nosso conhecimento, mas nós nunca iremos colocar o homem no centro. Porque a palavra de Deus diz que, o próprio Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Então esse é meu lema.
Eu trabalho em cima disso aí. Não é o que o homem pode fazer, no sentido de eu faço, mas no sentido de que em Cristo, desta natureza nova em Cristo, desta identidade nova, porque domingo eu preguei na nossa igreja, domingo lá na Jardim Brasil, e eu falei sobre identidade. Então, a morte de Cristo, e parece mensagem de novo convertido, mas não é. Eu conheço muito crente antigo que está aí levando uma vida ruim. Agora, o que é uma vida ruim? O que é uma vida boa? É andar de 320, zero, beleza, amém, isso é bom. Andar de X1, X2, X3, X6, sei lá, de Rolls Royce, maravilha, nada contra. Mas o verdadeiro significado da vida é ter paz. É ter contentamento. Né? Contentamento. É verdade. Então o Jethro, ele entra com essa proposta de não ficar como está, mas ao mesmo tempo trabalhar com novas ideias em cima desse contentamento, né? Para que as pessoas tenham paz. Porque se eu tenho paz, eu vou produzir. Então, e essa identidade, até deixei marcado aqui, é um texto que eu gosto muito, porque não tem como separar, não tem como a gente mudar essas questões, principalmente princípios que nós cremos, né? Olha o que Paulo fala aqui. E aí que eu vejo que muitos irmãos estão um pouco fechados, que o senhor mencionou aqui. Muitas pessoas creem que a igreja só trata da parte espiritual. Mas a igreja trabalha no todo. Nós somos tricotômicos, né? Olha o que Paulo diz. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha que coisa interessante esse texto aqui. É Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Ele fala que nós podemos realmente, literalmente, ter uma mente renovada constantemente. Mas o grande problema, às vezes, de muitos empreendedores é que eles creem que esta vida que a Bíblia diz que nós podemos ter é só lá no céu. Mas também não significa que nós não teremos lutas aqui. Sim, nós temos desafios. Fazem parte. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci. Então, mas essa mentalidade é uma cultura, na verdade. Eu chamo de cultura de reino, de identidade. Que na cruz, porque Isaías disse, ele levou sobre si as minhas doenças, maldições, transgressões. Então lá eu morri com ele. Só que quando ele ressuscita, eu também ressuscito com ele. Essa troca de identidade. Essa palavra é interessante. Eu estava aqui, enquanto você falava, pensando, né? É uma palavra que nos incomoda, nos tira da zona de conforto, mas que nos traz paz. Paz. Né? É a certeza daquilo que a gente está fazendo. Lá em Provérbios capítulo 16, a Bíblia diz assim, olha, aos homens pertencem os planos, mas a resposta vem do Senhor. Quando a gente fala de uma comunicação assertiva, evidentemente que nos leva a atitudes assertivas, porque se a comunicação é assertiva, vai nos levar, o resultado dela é assertivo. E a ideia que a gente tem na igreja é justamente isso. Quando nós colocamos um projeto nas mãos do Senhor para que Ele nos oriente, buscando a orientação na palavra de Deus, certamente o projeto vai ser bem definido, vai ser bem detalhado dentro daquilo que seja a vontade de Deus. Esse mesmo Paulo, quando você citou esse texto, nós podemos falar também de Romanos 12, né? Romanos capítulo 12. A Bíblia diz assim, olha, você não pode ficar conformado com o mundo. A gente fala de cosmos, né? Com a situação. Não fique conformado com isso, mas transformai a vossa mente, muda de entendimento, para que você possa renovar essa mente sua, para entender qual é a vontade de Deus. Quando nós colocamos a vontade de Deus nos projetos, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer, empreendendo, porque, na realidade, se você olhar para o empreendedorismo e aquilo que você faz, qual que é o objetivo? É abençoar pessoas. É entregar algum produto, algum serviço para pessoas. E quando você coloca isso nas mãos de Deus, para que aquele serviço, aquele produto, seja para o engrandecimento do nome do Senhor, para o crescimento do reino e mútua cooperação, certamente Deus vai se agradar disso. E certamente você vai estar contribuindo com o reino e com a vida das pessoas. Essa ideia, né, que a gente sempre coloca, que é o projeto, que esse projeto tem na sua essência, é contribuir com as pessoas e que as pessoas possam
entre si contribuíram com o reino. Sobre isso algo interessante, a questão de contribuição, de transbordar, uma linguagem que a gente usa muito aí fora, né, na vida das pessoas. E tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, interessante a história desse senhor, né? A filha dele descobriu que o pai era multimilionário porque viu a foto do pai em uma revista famosa. Porque até então ela andava de ônibus. Olha só. Olha que loucura. E aí, esse é meu pai. E Luiz Barsi Filho. Ele investe na bolsa, ele investe em empresas, é um investidor. E ele fala algo interessante. Ele ganha em média hoje 1 milhão, 1 milhão e 200 por dia. Por dia. É uma cifra considerável. De reais. E ele conta o seguinte, que ele anda num Passat 2004, aquele Passat antigo, aquele Passat importado. Ele mora num apartamento de 300 metros quadrados. E o gasto dele mensal é a média de 8 mil reais. Com ele, com a família. E ele optou com esse estilo de vida, por quê? E tem uma frase interessante que ele diz o seguinte, que quem é rico de mentira vai ser pobre de verdade. Interessante. Então, nós vemos no mundo, no mercado, e eu posso falar com autoridade, porque uma coisa que eu tenho aprendido, pastor Fabiano, é que o que vai atrair a atenção das pessoas para o negócio é você ser verdadeiro. E a internet é uma ferramenta muito boa, mas ela criou muitos fakes também, muitos ricos de mentira. Então as pessoas compram o que não podem, andam num carro que não podem, para impressionar pessoas que nem gostam delas. Verdade. E esse mercado da internet, ele tem vendido isso. E vendo o depoimento desse senhor aqui, que é um cara multimilionário, nos aponta para o que nós, na verdade, temos ensinado no Jethro, a questão de sermos verdadeiros, né? Até por princípios. O Jethro é um projeto por princípios. Quais princípios? É o único da palavra de Deus. Claro que o assunto é empreendedorismo, crescimento, juntar esse pessoal para que eles possam aprender e depois transbordar também. Mas se nós não formos verdadeiros, porque a neurociência explica algo interessante. Aquela frase, eu não sei, essa pessoa falou uma coisa que não bateu. Esse não bateu tem a parte da neurociência e para nós que temos o Espírito de Cristo, que também testifica o que é verdade e o que não é verdade. Então o que vai atrair as pessoas para o seu negócio, você que nos assiste, é você ser verdadeiro. Com você mesmo, claro, aqui não é verdadeiro a qualquer custo, tem que ser verdadeiro, tô nervoso, eu vou falar, não é por aí, mas verdadeiro no sentido de que eu sou isso aqui, eu tenho isso, e vou crescer, e vou trabalhar para o meu negócio crescer. E muitas pessoas, pastor Fabiano, não crescem, porque falta esta verdade e mais. Falta essa questão, por exemplo, de trabalhar com o ego, no sentido de que eu não vou me importar com o que os outros pensam a meu respeito. O importante é como Deus me vê. E aí eu vou trabalhar com o meu negócio de forma paulatina, vou crescer devagar, com os pés no chão, vou fazer minha parte, transformar minha mente como? Aprendendo, participando de eventos, investindo. Porque quando um negócio, um projeto cresce mancando, ele cresce torto, para consertar lá em cima depois, é um problema. E a superficialidade, ela gera prejuízos, né? Muito. Porque muitas vezes a pessoa quer aparentar um sucesso, como você colocou, que as redes sociais criou realmente essa fake, né? Isso. Esse fake, essa palavra está muito em evidência hoje, mas criou isso. A pessoa, basta você parecer ter sucesso, mas isso na verdade não traz dinheiro. Não. É como a Bíblia a Bíblia nos ensina sobre a casa construída na areia, né? Areia. Ela pode ser muito bonita, muito linda, mas a hora que vier um vendaval, ela não vai suportar. Vai cair. Você vai para a internet, coloca uma vida que você não tem, mostra uma empresa que não funciona do jeito que você está demonstrando que ela funciona,
E, na realidade, falta a verdade. E não adianta você parecer ter ou parecer ser. A hora que você for confrontado, vai cair. É muito importante isso. Aí entra o Jethro. Eu acho que, assim, eu creio, não creio, tenho uma convicção, que a função do Jethro, né, com os testemunhos, depoimentos que eu já ouvi 11 anos, uma das funções dela é essa aí, é trazer o empreendedor, pequeno, médio, enfim, para essa realidade. E eu digo por mim mesmo, eu já tive avião, sou piloto, eu ia dar palestra em São Paulo, no interior, com o meu avião. Então, as pessoas me contratavam, as empresas, eu dizia, tal hora eu estou pousando no aeroporto. Não, mas não tem voo, mas estou indo com o meu avião. E houve muitas turbulências, eu tive que vender o avião, certo? E hoje, o que eu faço hoje? Eu trabalho em cima de uma verdade. Até porque eu não tenho mais idade, né? Eu tô com o pastor Fabiano, eu pensei, o pastor Fabiano quer ser meu amigo, porque ele elogiou aqui, mais do que já é, né? Eu estou com 57 anos, então eu não tenho mais que viver preocupado. Claro que a gente anda com base na palavra, a gente anda em cima do que a Bíblia nos ensina, mas eu não estou preocupado com o que pensam de mim. Realmente, porque essa fase eu já passei, que é a fase da adolescência, né? Então, mas o que eu tive e que em algum momento eu tive que desfazer, por exemplo, hoje me serve de quê? De base, me serve de alicerce, com a experiência que eu tenho. E a pandemia, por exemplo, nos ensinou muita coisa. Muita coisa. Eu entrei no digital e estou lutando assim até hoje, depois da pandemia. E pastores amigos meus que estavam no digital, eles bombaram na pandemia. Então, assim, nos ensinou muita coisa. Alguns descapitalizaram, que no caso fui eu, e no caso outros que já estavam vendo essa questão, por exemplo, do mundo digital, vendo como uma ferramenta. E aqui fica uma outra dica, né, para as pessoas que nos assistem do Jethro. Se você, não importa o que você faz, eu sempre digo, o advogado vende, o pedreiro vende, o médico vende, todo mundo vende. Todo mundo é vendedor. Tem que ir pro digital. Tem que ir. Daqui uns dias, a inteligência artificial vai deixar muita gente que não se preparou para esse momento, que já está, ficarem desempregadas. E aí? E daqui uns dias está aí, é uns dias mesmo, né? Mesmo. Eu já tenho percebido assim, muita evolução nesse sentido, e assim, os primeiros contatos que a gente tem, alguém que tiver alguma curiosidade, baixa aí no seu celular, né? E que você vai ter um aplicativo que você pode ter um contato ali com a inteligência artificial. Então você faz uma pergunta, a resposta é muito rápida e com propriedade. Então, se nós não adaptarmos a essa nova tecnologia que está chegando aí, as empresas, os empreendedores, os profissionais liberais, você vai perder terreno. Você falou algo muito interessante aí, que aí é onde a gente entra, né? O trabalho do Jethro entra, que é assim. Você precisa começar um negócio com uma visão macro dela, né? Quais as áreas que você precisa atuar, tem que atuar, começar com a verdade mesmo, instruir, e principalmente eu tenho que pensar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a importância de você estar no digital já desde o início. Hoje é uma condição, a gente usa muito essa palavra, né? Sine qua non, que uma coisa não sobrevive sem a outra. É uma condição sine qua non você ter um negócio físico, mas ter um negócio virtual. Não tem Hoje como é uma fugir. condição inegociável, né? O Jethro tem trabalhado nesse sentido, inclusive em uma das últimas palestras, até agradecer aqui nesse podcast o Léo, que trabalhou isso, inclusive gerou muitos negócios para ele depois, posteriormente, para entrar no digital. É importantíssimo e entrar com verdade, né? Sem desvencilhar desse princípio. Você falou muito sobre o princípio aí, e é isso que a gente quer que as pessoas pensem, né? Que aqui no Jethro, por exemplo, nós fizemos algumas palestras, antes de você estar conosco, nós falamos sobre fluxo de caixa, nós falamos sobre você fazer um planejamento tributário. Olha como é importante isso. Olha, a igreja trazendo ensinamentos nesse sentido. Como ser um vendedor nota 10, né? Como você fazer um planejamento em vendas. Nós falamos sobre todos esses assuntos
para que as pessoas possam ter o entendimento que viver na superficialidade vai afundar seu negócio, vai afundar sua empresa. Por isso que os princípios são importantes, né? Quando eu leio ali a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ele está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre negócio. Inclusive ele fala, olha, Deus ama aquele que contribui com alegria. E o versículo 9 ele diz assim, olha, a administração desse serviço, a administração desse dinheiro, a administração disso é para dar glórias a Deus. Então, se você aplicar isso também na sua vida, no seu negócio, a administração do seu dinheiro na sua empresa é para a glória de Deus, é para dar glória a Deus, aí a gente entra no princípio da verdade, a gente entra no sair da superficialidade, sair daquele pensamento de que você só ganha, é só o ganha para si. Não, o negócio é ganha-ganha. Todos os princípios estão ali. Então, se a gente aplicar isso, você quando coloca assim, e quando a gente vê pessoas, olha, e eu ouço muito testemunho nesse sentido, olha, quando veio a pandemia, ela nos ensinou muito o que não fazer e o que se deve fazer. Nós, aqui administrativamente na igreja, a gente já estava projetando trazer a administração financeira das igrejas, das nossas igrejas, para o virtual. Em 2019 nós implantamos isso sem saber que 2020 viria uma pandemia. Então quando veio a pandemia, a gente já estava no virtual, quer dizer, todas as igrejas já fazendo seus relatórios, aí para quem não sabe, as igrejas fazem todo um relatório financeiro, né, que dentro de um sistema corporativo, que a igreja é um CNPJ, então ela tem uma administração. Então quando entrou a pandemia, e a gente já estava nesse sistema. Você já imaginou se nós não estivéssemos programados, colocados um sistema, a gente teria se perdido. Isso vale para as empresas, isso vale para os... Por exemplo, é uma coisa que facilitou demais, né? Uma das minhas áreas é a advocacia. Então a gente tinha que ir lá no fórum, pegar um processo, fazer uma carga dele, levar para casa, ler aquele papel, devolver aquilo num tempo próprio. Hoje não. Hoje tudo é virtual. As audiências são virtuais, raríssimos os casos que você tem que estar indo a um fórum para poder fazer uma audiência presencial. Tudo isso é o que tem de novo. Então a gente tem falado sobre isso, né? Temos contribuído isso com o Getro. É interessante, né, que essa questão eu digo por mim, pegando sua deixa, eu me lembro dia 20 de março de 2020, nunca esqueci essa data. Acho que ninguém esqueceu, né? Não. Mas eu muito mais. Que eu tinha feito Manaus, tinha feito Fortaleza, tinha feito Brasília. Cheguei, pá, fechado. Falei, 15 dias, estamos de volta na área, né? E nós sabemos como foi o restante da história. E lição de não, na verdade, dar atenção, por exemplo, ao digital. E hoje, assim, eu invisto, eu faço um trabalho no digital e visando lá na frente, até porque nós sabemos que veio para ficar, e o empreendedor, não importa o que ele vende, se ele vende uma sacola, ele vende, sei lá, ele tem que... E hoje na verdade, existem uma maneira de quem trabalha com vendas, por exemplo, de não ter o produto em estoque e vender o seu produto, por exemplo. Exato. Quer dizer, ele só vai... ser um atravessador, digamos assim, que é o antigo atravessador, quando era pessoal, né? Quando era aquela coisa física, só com digital. Então, existem muitas formas inteligentes e sábias hoje de se ganhar dinheiro. Eu gosto muito de Provérbios, né? De Salomão. E Salomão, nós sabemos que foi o homem mais rico, mais sábio. Mas nós sabemos que, biblicamente falando, Salomão, o Antigo Testamento era a sombra do que viria. Isso. Era sombra. Aí eu comecei a estudar os evangelhos e ver, na verdade, Jesus em tudo, de Gênesis e Apocalipse. Né? Salomão, por exemplo, né? Aquelas duas mulheres que ambas tiveram cada um filho. Um morreu e o outro viveu. Houve aquela troca. Salomão pega a espada para dizer que vai cortar a criança viva para que cada uma ficasse com um pedaço da criança, né? E Salomão, na verdade, ali é uma figura de Cristo nos mostrando que, na verdade, trazendo para a nova aliança. O que é a espada?
A palavra de Deus, que ela divide, ela traz discernimento, percepção. Então, independentemente, eu falo aí fora de religião, gente, não ler a Bíblia é um tiro no pé. Por mais que a pessoa, tipo assim, não tenha, não exercite a parte espiritual, mas a Bíblia é um livro milenar para começar a conversa. Então, qualquer pessoa que queira conhecimento, ela precisa ler a Bíblia. A gente vê em Gênesis Deus organizando tudo. O senhor mencionou aqui a parte do Jétro, né? A parte organizacional. Mas como que começa o livro de Gênesis? E havia um caos sobre a face do abismo, uma bagunça. O que Deus faz? Deus começa organizando. Cada coisa no seu lugar. Aí, por fim, ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas primeiro ele organizou a casa. Verdade. Então não tem como a empresa romper. Por exemplo, uma coisa que eu muito, assim, que mais eu vejo, eu mencionei aqui, tenho trabalhado e causa um desgaste psíquico, um desgaste financeiro, é a comunicação. Na empresa que eu mencionei aqui. E a comunicação truncada, ela literalmente causa não só prejuízos, mas a comunicação truncada, o que gera fofoca numa empresa? Se não tem comunicação, eu me dou o direito de pensar o que eu quero. Então eu começo a presumir, a deduzir. Então a fofoca na empresa acontece por quê? Porque a comunicação de cima para baixo não é assertiva. Então, como não tem comunicação, o colaborador começa a pensar o que ele quer. E aí começa a imaginar. E quando a imaginação está só no campo interno, é uma coisa. Mas o problema começa quando a imaginação começa a ser verbalizada. Verdade. E isso destrói. Destrói. E mais do que nunca, e como é complexo, que a gente mencionou aqui, trabalhar com um empreendedor que cresceu, a empresa cresceu, né, de forma manca, digamos assim. Porque ele tem dinheiro todos os meses, ele tira lá não sei quantos mil por mês, mas a empresa não está bem. E aí ele te contrata para dar um treinamento, por exemplo, para os funcionários, mas ele não participa. É o que passou, é o que mais tem. É o que mais acontece. Não, é o que mais acontece. Verdade. Por quê? Por causa de uma mentalidade, aqui entra, que nós mencionamos aqui, verdadeira, trabalhar com a parte com essa parte do egocentrismo, né? Do ego, porque existem dois tipos de ego, né? Existe o ego para cima e o para baixo. O para baixo é aquele que, na verdade, se vitimiza. O ego é o que entra na autocomiseração. E eu digo sempre que ambos são manipuladores. Eu digo que o que entra na autocomiseração é pior. Porque ele manipula os outros com base no vitimismo. Então você vê uma empresa que não tem uma clareza nisso aí, por exemplo, e você vê o diretor, o dono da empresa, nesse patamar, mas em compensação, você vê os funcionários o tempo todo se vitimizando. É verdade. E eles se vitimizam e muito mais. Eles, de uma certa forma, manipulam também a empresa. E aí entra o quê? Prejuízo financeiro, desgaste emocional. Esse é um dos maiores que existem. Verdade. Que as pessoas começam a entrar, a buscar o refúgio em remédios. E aí que entra o Jétro. O Jétro está aqui para isso. E eu falo, gente, para os participantes, tem conteúdos que são entregues aqui, como o do Léo, por exemplo. Conteúdos de graça, por amor, por transbordar mesmo. Que se a pessoa fosse pagar, não era menos de R$1.000. Esse detalhe é importante, né? Nós não cobramos pelo trabalho que é realizado. Não. Qualquer um que esteja nos ouvindo, tiver vontade de participar conosco, nós não cobramos. A igreja não cobra por isso. Não cobra. Você pode vir, você vai ter o conhecimento, vai ter acesso ao conhecimento com fundamento aos princípios cristãos e você vai ver como que vai mudar. Nós temos inúmeros exemplos, você já ouviu, já até mencionou hoje aqui, sobre os testemunhos que nós temos. Temos empresas que nasceram dentro do Projeto Jétro, pessoas empreendedoras. O projeto nasceu lá dentro e a gente deu todo o apoio, todo o suporte necessário, oramos com essas pessoas, oramos nas empresas deles. Nós já fomos inaugurar muitas empresas, falei igreja, muitas empresas que nasceram dentro do projeto, justamente nessa perspectiva, né?
que você já mencionou, a verdade, essa ideia de que nós temos assim, de que temos que evoluir no pensamento em relação às empresas, para que elas cresçam sólidas, com entendimento, justamente para que as pessoas possam compreender que o projeto Getro, ou esse projeto, entra na sua vida para dar luz para você dentro daquilo que é uma empresa e como ela deve funcionar. Dentro dos princípios cristãos e com as técnicas, né, mais avançadas que existem. Você falando sobre a questão de comunicação, ela é tão fundamental. E eu fiz um curso, uma certa ocasião, a empresa nos proporcionou, a empresa que eu trabalhava, não vou citar o nome da empresa, mas a instituição que nos ministrou o curso era a Fundação Dom Cabral, né, uma das maiores empresas, faculdades de negócios do Brasil. A Fundação Dom Cabral. Interessante que os donos de uma grande empresa conhecida aqui no Brasil todo, né, ela é goiana, esteve com um grupo de pessoas lá. E 2 homens chamavam muita atenção pela posição deles e tudo. E a gente acabou conversando com esses 2 homens. Eles eram os donos da empresa, né? A gente ficou assim, impressionado com a participação deles junto com os funcionários. Mas isso não é uma regra, como você mencionou. A maioria das vezes e até ruim, né? Porque se você dá um conhecimento para um colaborador seu, você não participa, você não tem conhecimento suficiente nem para cobrar aquilo que você proporcionou para ele. E muitas vezes esse colaborador aprendeu bem, foi bem treinado, e o mercado vai absorver ele melhor do que você. Com certeza. Nós sabemos que eu sempre digo, a empresa não vive de abraço, não vive de sorriso, apesar que isso lá dentro é praticado, a empatia, né? A empresa vive de resultado. Porque final do mês as contas vencem, final do mês os compromissos surgem. Então, a empresa é capitalista. Sim. Queiramos ou não, ela faz parte. Senão, o colaborador não recebe seu salário, enfim. E agora, como então trabalhar com esta cultura de transformação constante, sabendo que o mercado não para, sabendo que estamos num mercado competitivo? O Getro entra com essas ideias e propostas para ajudar pequenos, médios empresários e grandes também empresários. Mas como o senhor disse, principalmente aqueles que estão começando, a gente vê que tem pessoas que elas começam, mas elas não têm um norte, não têm uma direção. Elas mudam de produto, elas mudam como se diz, de vibe, né? De acordo com o vento. Então, se ela não tiver uma persistência, não souber o que realmente quer, ela vai se perder. Entra o Getro com isso aqui, com esse projeto de ajudar, de treinar, de capacitar, de transbordar na vida do empreendedor, para que ele se veja, se sinta capacitado para entrar no mercado competitivo, porque o mercado é o seguinte, aquela frase, se você quer nadar entre tubarões, não sangre. O mercado não brinca. Não brinca. A gente vê isso aí em todos os lugares. Não sangre, que se você sangrar, te engolem. Então não adianta ficar no mercado, abrir sua porta, seu negócio, mesmo que seja online, e não se preparar, não se qualificar, não sondar o mercado, não sondar, por exemplo, o produto. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, falei, peraí, você quer abrir, investir de novo num projeto? Você já fez uma consultoria? Já estudou o mercado? Um exemplo, né? Você vê muito isso em bairros. A pessoa abriu lá uma pastelaria e bomba. Está vendendo muitos pastéis. Passar uma semana, passaram-se 2, você percebe que 3, 4 pastelarias em volta surgiram. Por quê? É o pessoal do Oba-Oba. Eles vão estudar o mercado. Por quê? Fulano está ganhando, então eu estou entrando naquela vibe. E nem sempre é assim. Isso é para qualquer negócio. É estudar, planejar. Então, o Getro, né, que é o nosso projeto dado por Deus, porque Deus é um investidor, Deus é o nosso pai, investidor e exemplo, né? Está tudo a sua palavra, nos mostra que você precisa ter sabedoria, você precisa estudar, você precisa ver o mercado, a região, o local. Por exemplo, para eu encontrar os meus clientes que queiram, por exemplo, comprar meu produto,
exige-se um estudo no digital. Eu não posso simplesmente impulsionar produto, eu vou perder dinheiro. Esse o Léo, ele é doutor nisso, né? Ele faz isso com excelência, o Leonardo. Então, para tudo exige-se um estudo. Então, muitos, na verdade, irmãos, digamos assim, que estão na igreja e são pessoas de oração. Eu conheço gente que ora pra caramba. Leem a Bíblia. Só que eles não se abriram para esse negócio que está crescendo. Pastores, por exemplo, né? Eu vejo que o Jetro está aqui, pastor Fabiano, assim, no nosso ministério, e para que pastores, igrejas nossas sejam abençoadas. Como? Levando o Jetro para sua igreja, para treinar, capacitar. Mas eu vejo que esse é um processo também, devagar, porque não é por força e nem por violência, mas eu creio que quando eles perceberem, e muitos já viram, né? O pastor Adilton mesmo, ele é uma pessoa que testemunhou do Jetro. Mas outros pastores também vão se abrir para isso, porque vai ser bom para a igreja, vai ser bom porque pessoas vão transbordar, vão ser dizimistas, fiéis na igreja, mas não é porque tem que ser, mas serão por gratidão. Por gratidão. É isso aí. Nós estamos fazendo esse primeiro podcast sobre o projeto Jetro. E percebeu que a gente fala muito, né? Fala muito, Dois aqui gostam demais de falar sobre isso, né? Nosso tempo é limitado, mas uma coisa interessante. Nós iremos, a partir desse primeiro podcast, Café com Crente, abordando hoje o tema do Jetro, nós vamos ter todos os meses, nós vamos ter um podcast sobre o projeto Jetro. E nos próximos nós vamos trazer um tema. Até eu queria dizer para todos aqueles que nos assistem aqui, para que você possa enviar, inclusive para nós, os temas. Pode mandar aí nos canais, no canal do YouTube mesmo. Nós vamos estar atentos ali aos temas que você queira ouvir nós aqui no Projeto Jetro falar sobre esse tema. O importante é a sua participação, a participação das pessoas juntamente conosco. Eu quero passar para o Abel aqui para ele fazer a sua consideração final e desde já agradecer por esse momento aqui importante. Eu não vou falar que você é meu convidado, não, porque esse momento aqui é nosso. Estamos juntos. Estamos juntos. Agradecer o pastor Josué, nosso pastor presidente, que tem dado todo o apoio importante para esse projeto e tem estado presente conosco em todos os momentos do Jetro, né? Mesmo que às vezes fisicamente ele não está lá, mas sempre tem lá a mão dele estendida para abençoar. Então, você faça as suas considerações aí bem interessantes a respeito do Jetro e nós vamos partir para finalizar o nosso podcast hoje, Projeto Jetro. Maravilha, eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Fabiano, pastor presidente, pastor Josué. São pessoas assim com o coração literalmente voltado para as coisas do reino. Isso aqui é reino de Deus. E convidar você que nos assiste, toda primeira segunda-feira do mês, às 19h30, Projeto Jetro aqui na sede do Ministério Vila Nova. Tem um belo coffee break no final, né? Tem palestra, treinamento, você cresce. Não te esqueça também de dar seu like, né? Curte, like e se inscrever aqui no canal Café com Crente, porque com certeza você vai receber muitas informações também aqui do Projeto Jetro. E pastor Fabiano, muito obrigado pelo convite, né? Mas estamos juntos, com certeza. Juntos. Eu sou grato a Deus por sua vida, por nos receber aqui no ministério com tanto amor, carinho, e realmente eu me sinto em casa. Muito obrigado. Então coloque já na sua agenda que nós vamos ter todos os meses, vamos anunciar aí nas redes sociais o nosso bate-papo aqui nesse podcast sobre empresas, empreendedorismo, negócios. Então, fique ligadinho conosco, você vai ter uma grande surpresa aí no que nós temos para oferecer para você, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, obrigado pela participação de todos que estão conosco e certamente em breve estaremos juntos. Obrigado.